Fórmula 1 já lança a real e não esconde mais a razão pela qual resiste tanto a entrada de uma nova equipe no grid. Não é nenhuma surpresa o motivo, mas vem entender essa história. Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Antes da gente mergulhar nesse imbróglio todo envolvendo a Fórmula 1, as equipes, novos times, o papel da Andretti e até da FIA, eu peço que você se inscreva no nosso canal se ainda não o fez, que acione o sininho e também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso material, e que, claro, você deixe um like no final desse vídeo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre essa resistência da Fórmula 1 que fica cada vez mais vocal à medida que o campeonato começa e principalmente depois que a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, abriu o processo para para análise de novas equipes no grid a partir de 2025. Nesse momento, a Fórmula 1 é terminantemente contra uma nova equipe, isso a gente percebe muito bem nas recentes declarações aí do Stefano Domenicali, o CEO do Mundial, Christian Horner, por exemplo, o chefe da Red Bull, Gunther Steiner, o chefe da Haas, entre todos, que existe realmente uma resistência, mas não porque a Fórmula 1 teme, por exemplo, uma repetição do que aconteceu anos atrás. Lembra quando a Fórmula 1 abriu um processo, entraram equipes pequenas como a HRT, a Espanha, a Caterham, a Virgin, depois virou Marussia, depois Manor, e todas essas equipes desapareceram porque não acompanharam, né, a Fórmula 1, porque era uma outra época de orçamentos, né, muito altos, e a disparidade técnica era muito grande. Hoje você tem um teto orçamentário, é uma outra realidade, mas a Fórmula 1 não teme isso, não é isso que ela teme, que ela aceite uma nova equipe e essa equipe acabe falindo logo a seguir. Na verdade, o que ela não quer é dividir a receita, né? Então ficou muito claro isso nessas declarações que eu vou repercutir daqui a pouquinho. A Fórmula 1, na verdade, as equipes, né? Então, não desejam repartir as receitas aí, não só da premiação pelo campeonato, mas também dos direitos de imagem, direitos de TV, os direitos comerciais da Fórmula 1 que todas as equipes recebem. Então, assim, mais uma equipe significa dividir com mais alguém, né? Mesmo assim, aí alguém pode argumentar assim, olha, mas tem uma taxa de 200 milhões, que a Fórmula 1 até está pensando em aumentar, que é diluída aí. Mesmo assim, as equipes não querem, elas querem se proteger e ficar ali entre elas, e esse é o grande fator para a resistência, não é realmente a Andretti ou outra qualquer equipe. Embora, nós já chegaremos lá, exista sim um ranço grande da Fórmula 1 contra a Andretti. Mas o fato é que mesmo que fossem outras marcas, por exemplo, BMW, querendo uma equipe, né, não só fornecer motor, mas uma equipe, ou outra qualquer empresa, encontraria a mesma resistência por causa da grana, simplesmente por causa da grana e de como como eles teriam que reformatar, né, revisar o sistema que é feito hoje. Ninguém quer isso na Fórmula 1, isso ficou muito claro mesmo nas declarações do Stefano Domenicali, aí entra o ranço da Andretti, porque ele fala assim, eu achei muito interessante essa entrevista que ele deu para Sky Sports, em que ele diz assim, olha, eles estão forçando a barra, sabe, eu não gostei do que o Michael Andretti falou, eles precisam respeitar o processo, não é bem assim, e tudo mais, e aqui vale um parênteses, tá? O Michael Andretti disse há alguns dias que as equipes eram muito gananciosas e por isso elas não queriam deixar ele entrar. Tem uma certa razão, né? Tem uma certa razão. Mas o fato é que o Andretti foi atrás de conseguir fortalecer a sua posição, então fechou com a Chevrolet, com a GM, está construindo nesse momento uma instalação nos Estados Unidos, à procura de outra na Inglaterra. Então, assim, ele está muito bem, está se preparando muito bem para isso, mas encontra essa resistência e não entende por quê, né? Mas ele realmente tem razão, é a questão de você não querer dividir esse bolo, e ficou muito claro nessas declarações do Domenicali, né? Além disso, ele disse que a Fórmula 1 pretende proteger as equipes que já estão lá,
né? Então as 10 equipes que já estão lá, que vieram, apostaram na Fórmula 1 em momentos diferentes e permaneceram lá. Então, assim, desse ponto de vista, por aí a gente já percebe o ranço e também a questão assim, olha, a gente não quer dividir isso. O Horner falou, quem vai pagar pela Andretti? E também disse, olha, a maneira mais fácil de entrar na Fórmula 1 seria comprando uma outra equipe, como aconteceu, por exemplo, com a Sauber, né, a Audi Sauber, a Audi foi lá, tá comprando as ações da Sauber e aí não teria problema. E fora isso, não. E o Steiner falando aí sobre o risco, né, que a Andretti traz mais riscos do que benefícios. E aí ele entra com um argumento muito forte que eu achei interessante, que é, hoje as equipes estão financeiramente saudáveis, mesmo as equipes pequenas. E talvez ele tenha razão. E nesse ponto de vista, de fato, é importante que a Fórmula 1 proteja financeiramente as suas equipes. Mas adianta aqui também, vai haver uma guerra, uma queda de braço aí nos próximos meses por causa desse processo. E acho que a Fórmula 1 vai vencer essa queda de braço contra a FIA, porque tem fortes argumentos. A grana, sempre ela. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Eu volto no próximo vídeo e olha, não esqueça, deixe seu like, acione o sininho e claro, se inscreva no nosso canal.